E ele enumera duas destas bênçãos, porque delas procedem todas as outras. A primeira é a escolha de Deus, no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Eu tenho certeza que, para muita gente, essa lista de Paulo está equivocada. Quando a gente fala que Deus elegeu, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, a primeira reação é: puxa, mas isso aí não está escrito que Deus não faz acepção de pessoas? Quando você escolhe uma pessoa, você escolhe uma e deixa de escolher outra. Se para com Deus não tem acepção de pessoas, como é que nós podemos falar a respeito de escolha da parte de Deus? Todavia, é a primeira bênção que está na lista de Paulo. No topo da lista está essa daqui: ele nos escolheu. Paulo tem consciência de que ele faz parte do povo escolhido de Deus. E quando ele usa o plural, nos escolheu, ele tem certeza que os cristãos de Éfeso, a quem ele escreve, também fazem parte desse povo escolhido. Eu não sei o que é que você pensa a respeito da escolha ou da eleição, mas uma coisa eu sei: para o apóstolo Paulo era motivo de gratidão, era motivo de bendizer a Deus. Não era motivo de ficar chateado ou preocupado, mas era um motivo de louvor e adoração a Deus. Bendito seja Deus, porque nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Note alguma coisa, o que é que Paulo diz a respeito dessa escolha. Primeiro, que ela foi feita antes da fundação do mundo. O mundo não tinha sido fundado, criado, a terra não tinha sido povoada, a raça humana ainda não existia e Deus já fez a escolha. Ou seja, ela não foi baseada no seu comportamento, essa escolha não foi baseada no seu mérito, na sua moralidade ou na sua fé, porque quando Deus fez a escolha, o mundo nem existia ainda. Nem existia. Então, essa escolha não é com base na criatura ou qualquer coisa que haja nela. Segundo, ele nos diz aqui que essa escolha foi em Cristo, assim como nos escolheu nele. A escolha foi em Cristo Jesus. Não nos é dado o critério pelo qual Deus escolheu A e não escolheu B. Deus tem um critério, mas esse critério está oculto, não nos é revelado na Escritura. Com certeza não é o seu mérito, não são as suas obras, e com certeza não é a presciência de Deus, que Deus viu quem é que ia fazer o quê, porque nem mundo havia. O critério de Deus foi Cristo, nos escolheu em Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo é o centro e a chave para entendermos esse mistério. O propósito de Deus era dar ao seu Filho e através do seu Filho um povo que fosse seu. Daí a igreja, daí o tema da carta ser a igreja. Porque veja o que ele diz em seguida: nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a razão da escolha, essa é a razão pela qual na eternidade Deus escolhe, Deus determina a criação, o surgimento de um povo em Cristo Jesus, antes que o mundo existisse, para que fosse um povo que estivesse diante dele, nas palavras de Paulo, de maneira santa e irrepreensível. A escolha de Deus não foi para que você vivesse de qualquer forma, mas Deus nos escolheu para vivermos de maneira santa e irrepreensível aqui nesse mundo. Quando falo irrepreensível, não pensemos em perfeição, porque todo o restante da Bíblia vai nos dizer que os escolhidos também pecam, e há exemplos claros de escolhidos que pecaram e pecam, mas quando fala de irrepreensível, é que o alvo de Deus é que esse povo não seja conhecido por ser um povo mentiroso, fofoqueiro, desonesto, imoral, desobediente, avarento, perverso, impuro, pervertido, não, mas um povo que anda diante de Deus, que ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Deus escolheu. Esse é o alvo da escolha de Deus. As implicações disso são muito graves e sérias. Há pessoas que acham que são eleitas, que fazem parte desse povo eleito, mas a vida delas não mostra nenhuma eleição. Como é que se sabe que você faz parte desse povo escolhido?
se Deus escolheu esse povo para ser santo e irrepreensível, você não pode viver uma vida de imoralidade, de fornicação, de mentira, de prostituição, de impureza, de adultério, de desonestidade e ainda ter o desplante de dizer que você foi escolhido por Deus para fazer parte do povo dele. Porque Deus nos escolheu com um propósito, e quando Ele chama os seus escolhidos, Ele opera no coração desses escolhidos a transformação que nós chamamos de novo nascimento e em seguida de santificação, porque foi para isso que Ele escolheu esse povo. Então, onde não há santidade, também não houve escolha, também não teve escolha. Não é que é a minha santidade que vai fazer com que eu mereça a escolha, mas ela é um reflexo da escolha graciosa de Deus antes da fundação do mundo. Bendito seja o Deus e Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A segunda bênção na lista de Paulo também não está na lista de muita gente, é a predestinação. Se a eleição já é complicado, predestinação deixa muita gente de orelha em pé, né? E cabelo arrepiado. Bom, mas está na lista aqui, é o final do verso 4. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual a diferença entre predestinação e escolha? Verso 4, Deus nos escolheu. Verso 5, Deus nos predestinou. Escolha, a eleição é o ato em que Deus separa de entre a humanidade aquele que Ele quis. Aqueles que Ele quis. É um ato soberano, por critérios para nós desconhecidos, não estão revelados, mas que fazem parte da sabedoria e da soberania de Deus, em que Ele separa e escolhe antes da fundação do mundo um grupo de pessoas, um número de pessoas para serem santos e irrepreensíveis perante eles. Predestinar é o destino que Deus deu já na eternidade a essas pessoas. Escolha é a separação, predestinação é o encaminhamento dos escolhidos. O que é que eles são, para que é que eles foram escolhidos? E a resposta de Paulo está aí no verso 5, em duas palavrinhas: nos predestinou para Ele. Só. Nos predestinou para Ele. Para que Deus nos predestinou? Resposta: para Ele, para sermos dele, para sermos sua propriedade, para estarmos com Ele eternamente, para gozarmos da sua companhia. Aí ele expande isso no verso 5 ainda. Para a adoção de filhos. Deus nos predestinou para Ele, mas como é que isso é possível? É possível Deus nos adotando como seus filhos, nos recebendo como parte da sua família. Fomos escolhidos e predestinados para sermos da família de Deus, para sermos filhos de Deus, para Ele, pertencermos a Ele, sermos protegidos, amados e queridos por Ele. A predestinação é para isso. Aqui tem muitas implicações, né? Tipo, o fato de você ser um ser humano não quer dizer que você é filho de Deus, porque filho de Deus é aquele que foi escolhido e predestinado para isso. Você pode ser, você é um ser humano, mas não é o nascimento natural que lhe faz filho de Deus. É preciso que haja essa vocação, esse chamado de Deus, sobre o qual nós vamos falar mais adiante. Como é que Deus chama esse pessoal? Aqui que vai entrar a pregação do Evangelho, aqui que vai entrar a sua decisão, aqui que vai entrar a escolha e uma série de outras coisas sua e assim por diante. Nós vamos chegar lá. Mas o ponto agora que eu quero destacar, porque Paulo está destacando aqui, é que a predestinação é para que nós sejamos filhos de Deus, e que não é possível ser filho de Deus a não ser por essa via. Se Ele não nos chama, se Ele não nos convoca. Aliás, se Ele não nos chamar e se Ele não nos convocar, ninguém quer ser filho de Deus. É muito mais gostoso ser filho do diabo. É muito mais divertido. Eu sei porque eu já fui. É muito mais divertido. Aliás, na época eu achava que era. Hoje eu tenho outro pensamento. Eu acho muito mais divertido ser filho de Deus, não tenha dúvida. Mas na época eu não queria nem saber das coisas de Deus. Até o dia em que Deus fez a sua eleição e predestinação cair no meu coração com toda a força. Mas essa é a razão da predestinação. E outra vez,
aparece a expressão, verso 5, por meio de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Quase todo o versículo, em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo. Nada sem Cristo, nada sem Cristo. Ele nos escolheu em Cristo e nos predestinou através de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nele nós temos, é o que ele vai explicar em seguida, todas estas bênçãos.